E se eu te dissesse que a sua vida não está obedecendo ao que você deseja, mas ao personagem que você ensaia todos os dias em silêncio? Pensa nisso. Talvez você não esteja apenas sonhando pequeno. Talvez você esteja representando escassez, representando medo, representando atraso, representando fracasso, representando uma identidade que, de tanto ser repetida, começou a parecer real. E é exatamente aqui que quase todo mundo perde. Porque as pessoas acreditam que o destino muda primeiro do lado de fora. Mas Napoleão Hill passou a vida tentando mostrar outra coisa. A mudança verdadeira começa quando a mente aceita uma nova imagem de quem você é. Não depois. Antes. Napoleão Hill não tirou isso do nada. Ele estudou durante anos homens que haviam construído riqueza, influência, poder, resultados e liderança. Ele observou pessoas que não começaram grandes, mas se tornaram grandes. E encontrou um padrão. Antes de vencerem no mundo, elas já haviam assumido por dentro a postura de quem venceria. Elas não esperavam a realidade autorizar sua confiança. Elas desenvolviam primeiro a confiança que depois reorganizava a realidade. E isso é muito forte. Porque significa que o seu futuro não depende só do que você quer. Depende de quem você está sendo enquanto ainda não chegou lá. E aqui entra uma verdade que pode arrepiar você. Muita gente está fingindo o tempo inteiro. Só que para o lado errado. Finge que não é capaz. Finge que nasceu para sofrer. Finge que dinheiro sempre será difícil. Finge que nunca é a hora. Finge que não merece. Finge que não consegue. Finge que é pequena demais para viver algo maior. E de tanto repetir esse personagem, começa a chamá-lo de personalidade. Mas não é personalidade. É treinamento. É identidade ensaiada. É a mente recebendo, dia após dia, a mesma mensagem emocional até transformá-la em verdade. Agora entende por que tantas pessoas querem mudar, mas continuam iguais. Porque o desejo delas aponta para um lugar. Mas a identidade delas continua presa em outro. Uma parte diz, eu quero crescer. A outra continua agindo como quem nasceu para perder. Uma parte diz, eu quero prosperar. A outra continua emocionalmente fiel à escassez. Uma parte diz, eu quero uma vida nova. A outra continua alimentando a linguagem, os hábitos e os sentimentos da vida antiga. E a mente registra tudo. Napoleão Hill dizia que você se torna aquilo que pensa constantemente. Mas a maioria entende isso de forma rasa. Não se trata apenas de pensamento solto. Se trata daquilo que você repete com emoção. Daquilo que você aceita interiormente. Daquilo que você ensaia até o corpo acreditar. É por isso que imaginar com força não é brincadeira. Quando você sustenta uma imagem de si mesmo com clareza e emoção, você não está apenas fantasiando. Você está treinando direção. Está moldando percepção. Está ensinando seu sistema a reconhecer uma nova versão sua como possível. E aqui está um ponto decisivo. O cérebro não espera a mudança externa para começar a mudar por dentro. Ele responde ao que você repete, sente e confirma com frequência. É por isso que tem gente que, antes de enriquecer, já começa a pensar com mais clareza. Antes de vencer, já começa a agir com mais firmeza. Antes de ter oportunidades, já começa a carregar uma presença diferente. Antes de ser reconhecida, já se trata com outro nível de respeito. O mundo percebe depois. Mas a transformação começa antes. Hill entendeu isso quando mergulhou no comportamento de grandes nomes do seu tempo. Eles não apenas tinham metas. Eles tinham identidade. Não apenas desejavam sucesso. Se alinhavam internamente com o sucesso. Não apenas sonhavam com riqueza. Treinavam a mente para enxergar possibilidades, suportar responsabilidade e agir como alguém que já havia saído da mentalidade da pobreza. Percebe a diferença? Uma coisa é desejar. Outra coisa é ensaiar.
Uma coisa é pedir. Outra coisa é se tornar compatível. E talvez a sua vida esteja esperando exatamente isso de você. Não mais desejo vazio. Mais identidade consistente. Agora eu quero te fazer uma pergunta desconfortável. Quem você tem sido em silêncio? Quando ninguém está vendo? Qual personagem você repete? O da pessoa que vai dar certo? Ou o da pessoa que já espera dar errado? O da pessoa que nasceu para construir? Ou o da pessoa que vive se diminuindo? O da pessoa que acredita no próprio chamado? Ou o da pessoa que sempre adia porque sente que ainda não é suficiente? Porque a sua vida está escutando isso. Seu corpo está escutando isso. Sua mente está escutando isso. Seu subconsciente está escutando isso. E o mais perigoso é que ele não trabalha com ironia. Se você se chama de incapaz todos os dias, ele registra incapacidade. Se você se trata como alguém sem valor, ele registra desvalorização. Se você vive repetindo que não consegue, ele organiza sua energia para manter coerência com essa ordem. É por isso que tanta gente está criando a própria prisão com a boca, com a imaginação e com a emoção. Mas a mesma lei que aprisiona também liberta. Porque se a repetição negativa moldou sua identidade, a repetição consciente também pode reconstruí-la. É aqui que a frase "finja ter e veja o que te acontece" ganha profundidade de verdade. Não é sobre viver de ilusão. Não é sobre negar a realidade. Não é sobre fingir riqueza com arrogância, nem sucesso com delírio. É sobre ensaiar internamente a versão de si mesmo que você precisa se tornar para sustentar a vida que deseja viver. É sobre parar de alimentar o eu antigo e começar a fortalecer o eu que já enxerga, decide, fala e caminha de outro jeito. Se você quer prosperidade, comece a observar como uma pessoa próspera pensa sob pressão. Se você quer paz, observe como uma pessoa em paz responde ao caos. Se você quer respeito, veja como uma pessoa que se respeita se comporta quando ninguém a aplaude. Porque toda mudança começa assim. Não no aplauso. No ensaio. Napoleão Hill sabia que antes de um homem conquistar qualquer coisa no exterior, ele precisa aceitar essa conquista por dentro. Precisa suportar essa imagem. Precisa acreditar nela o suficiente para agir a partir dela. Precisa repetir essa identidade até que ela deixe de parecer atuação e comece a parecer natureza. E é aí que tudo muda. Porque quando a mente aceita uma nova identidade, suas decisões mudam. Sua tolerância muda. Sua postura muda. Sua percepção muda. Você começa a notar portas que antes ignorava. Passa a rejeitar padrões que antes aceitava. Passa a falar de outro jeito. A andar de outro jeito. A escolher de outro jeito. Não porque a realidade externa já se curvou, mas porque você já deixou de pertencer mentalmente ao mesmo lugar de antes. Isso arrepia porque é simples. E justamente por isso, é poderoso. Talvez você esteja a uma decisão de distância de uma nova versão sua. A decisão de parar de representar a derrota. Parar de representar a carência. Parar de representar a dúvida. Parar de representar a vida pequena. E começar a representar com convicção, disciplina e fé a pessoa que você sabe que deveria ser há muito tempo. Porque no começo parece representação. Depois vira repetição. Depois vira identidade. E então vira destino. Agora imagina isso na prática. Imagine você acordando amanhã sem reforçar a mesma narrativa de sempre. Sem dizer para si mesmo que está atrasado. Sem repetir que nada dá certo. Sem se tratar como alguém fraco. Sem se colocar emocionalmente no papel de quem só espera. Imagine começar o dia lembrando: eu preciso pensar como a pessoa que quero me tornar. Eu preciso decidir como a pessoa que quero me tornar. Eu preciso agir hoje em coerência com a vida que quero construir. Isso não é teatro. Isso é treinamento mental. É exatamente assim que uma identidade nova começa a ganhar espaço.
E aqui está algo que pouca gente entende. A imaginação, quando acompanhada de emoção, não é fuga da realidade. É preparação para uma realidade nova. Você imagina para instruir a mente. Sente para convencer o corpo. Eide para consolidar a verdade. Esse é o ciclo. Pensamento. Emoção. Ação. E quando os três se alinham, você deixa de ser alguém dividido. É por isso que tantas pessoas falham. Elas até pensam no que querem, mas sentem o contrário. E agem de forma oposta. Pensam em abundância. Sentem escassez. Falam em segurança. Agem com medo. Pensam em sucesso. Sentem indignidade. Agem com atraso. Pensam em amor. Sentem carência. Agem com desespero. E depois chamam isso de azar. Mas não é azar. É incoerência. Napoleão Hill insistia que fé não é passividade. Fé é direção mental sustentada com convicção. É continuar se alinhando com uma imagem mais alta de si mesmo até que suas ações comecem a acompanhar essa imagem naturalmente. Então eu quero te propor uma prática simples. Hoje, antes de dormir, escolha uma área da sua vida que precisa mudar. Só uma. Depois pergunte com sinceridade: quem eu precisaria ser para que essa área começasse a obedecer uma nova realidade? Mais disciplinado? Mais confiante? Mais corajoso? Mais organizado? Mais firme? Mais grato? Mais focado? Escreva. Depois feche os olhos e visualize essa versão sua. Não apenas o resultado final. Visualize a postura. A voz. O olhar. A forma de reagir. O jeito de entrar numa sala. O jeito de falar consigo mesmo. O jeito de decidir. E então amanhã, por apenas um dia, experimente sustentar essa identidade. Não perfeita, mas conscientemente. Perceba como você fala. Como pensa. Como responde. Como se carrega. Porque é assim que a transformação começa. Não quando o mundo confirma primeiro, mas quando você para de esperar permissão para se tornar quem nasceu para ser. Esse é o segredo que Hill descobriu observando os gigantes. Eles não esperaram a realidade chamá-los de grandes. Primeiro, eles aceitaram essa grandeza por dentro. Se esse vídeo te tocou, comenta. Eu vou parar de representar escassez. E se esse tipo de mensagem mexe com você, se inscreva no canal. Porque a biblioteca mental existe para isso. Tirar você da repetição inconsciente. E devolver você a identidade que pode mudar a sua vida.